Olá, turma! Vamos lá para mais uma videoaula. Na aula de hoje nós vamos falar dos prismas em geral. Veja bem, nós trabalhamos até agora dois prismas especiais, o paralelepípedo retângulo e o cubo, que são prismas que têm as bases quadrangulares, ok? Mais especificamente, nós estudamos o paralelepípedo retângulo, que tem a base retangular, e o cubo, que tem todas as faces quadradas, portanto a base quadrada. Bem, mas se o prisma tiver a base de um outro formato qualquer, é isso que a gente vai ver agora, pessoal. Ó, áreas e volume, como determinar as áreas e o volume do prisma? Bem, a área da base, como a base de um prisma é um polígono, a área da base de um prisma será a área de um polígono, deste polígono. Por exemplo, se a base do prisma for um quadrado, cujo lado mede L, sua área será L ao quadrado, a área da base. Se a base do prisma for um triângulo, em que a gente conheça um dos lados do triângulo e a altura relativa a esse lado, a área da base será a base vezes a altura sobre 2. Em resumo, a área da base do prisma será a área do polígono que forma a base do prisma. Já a área lateral, a superfície lateral de um prisma é a reunião de suas faces laterais. Ora, as faces laterais de um prisma reto são retângulos. Então, a área lateral será a soma das áreas de todos os retângulos que compõem a lateral do prisma, ok? E a área total, como a superfície total de um prisma é a reunião da superfície lateral com as bases, então a área total de um prisma será dada por, a área da base nós representamos por AB, a área lateral por área Lzinho, área lateral, e a área total vai ser a área lateral mais 2 vezes a área da base, ok? Vamos entender melhor essa história aqui, ó. Eu tenho aqui um prisma, né? Um prisma quadrangular, um paralelepípedo retângulo, né? A gente até aprendeu uma fórmula direta aqui para ele, né? Mas é óbvio que as bases aqui são retângulos. A lateral também são 4 retângulos. Então, a área total aqui, ó, a área total vai ser 2 vezes a área da base, porque tem 2 bases, mais a área lateral. São todos retângulos, a gente chega naquela fórmula da área do paralelepípedo retângulo, né? Aqui nós temos um prisma pentagonal, ó. Eu tenho aqui, essa base aqui é um pentágono, a base aqui é outro pentágono. Então, temos que calcular a área desses dois pentágonos, a área de cada um dos retângulos. No caso aqui são 5 retângulos, então calcula de 1 e multiplica por 5. A área desses 5 retângulos é chamada de área lateral, né? E aí eu somo com 2 vezes a área da base e terei a área da superfície de um prisma. Idem para o hexágono aqui, né? Que se for um hexágono regular, nós até aprendemos como calcular a área deste hexágono regular. Vocês lembram, né? É 6 vezes, né, pessoal? A área do hexágono regular, a área de um hexágono, se for regular, é 3 vezes aresta ao quadrado vezes raiz de 3 sobre 2. Sobre 2 não, sobre... sobre 2, né? Simplifica sobre 2, pronto, sobre 2. Porque a área do triângulo equilátero, vocês lembram que é a aresta ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Quando eu multiplico aqui por 6, que simplifico, dá 3 ao quadrado, raiz de 3 sobre 2. Não é isso, pessoal? Muito bem. E o volume de um prisma? Como é que a gente calcula o volume de um prisma, pessoal? O volume de um prisma, nós vamos pegar a área da base e multiplicar pela altura, que se o prisma é reto, a altura é exatamente a distância entre as duas bases, é a aresta lateral, tá certo? Então o volume, a gente calcula a área da base de acordo com o formato da base e multiplica pela altura. Se o prisma for reto, repito, a altura é essa aresta aqui lateral. Isso aqui vai funcionar como a altura. Vamos deixar toda essa história muito mais clara, resolvendo algumas situações, problemas. Se não, vejamos. Calcule a área lateral, a área total e o volume de cada um dos seguintes prismas.
primeiro prisma que nós temos aqui é um prisma reto triangular. Pessoal, para calcularmos a área lateral, vai ser a soma da área desses três retângulos, ó. Esse aqui do lado, esse do outro lado e o que está aqui por trás. Então, a gente precisa saber as dimensões desses três retângulos. Para isso, a gente precisa saber primeiro, ó, essa medida aqui, ó, que é uma das arestas, atenção, que é uma das arestas do nosso prisma, e é também aqui, ó, a largura do retângulo que está lá por trás da figura, né? Ora, aqui é um ângulo reto. Esses lados medem 3 e 4. Então, esse aqui, ó, aqui embaixo nós temos um triângulo, vocês estão vendo aqui, ó. Esse triângulo é um triângulo retângulo. Se eu chamar essa medidazinha aqui, que eu vou precisar dela de x, como esse aqui é o ângulo reto, x é a hipotenusa, 4 e 3 são os catetos. Então, nós podemos calcular esse x utilizando o teorema de Pitágoras. Antes de começar a responder as perguntas do problema, eu preciso saber esta medida, que é essa mesma aqui, ó, pessoal. Esse mesmo tamanho aqui, ó, esse tamanho aqui, ó, x. Eu não sei quanto ele mede, eu sei que aqui mede 4 e que aqui mede 3. Como isso é um triângulo retângulo, aqui é a hipotenusa, aqui são os catetos. Por Pitágoras, x ao quadrado será igual a 4 ao quadrado mais 3 ao quadrado. Logo, x ao quadrado igual a 16 mais 9. X ao quadrado igual a 25. X igual a... Eu deveria colocar mais ou menos atrás da raiz, mas como se trata de uma figura, o lado de uma figura não tem sinal, então não preciso colocar. Raiz de 25, portanto, essa medida aí vale 5 centímetros. Bom, já sabemos que essa medida vale 5 centímetros. Agora, nós sabemos como calcular a área lateral. A área lateral vai ser a soma das áreas dos três retângulos. Ó. Esse retângulo aqui do lado esquerdo, o comprimento dele é 4 e a largurinha dele aqui, a altura é 3,5. Né? De onde é que eu estou tirando isso aqui? Essa mesma medida, né? Aqui do outro lado eu tenho um retângulo de medidas 3 e 3,5. E lá atrás, ó, o retângulo de trás, que fica por trás da figura, ele tem altura 3,5 e a largura dele é 5 centímetros. Então, a área lateral, vocês estão me entendendo? São três retângulos. A gente vai calcular a área de cada um e somar. A área lateral vai ser a soma, deixa eu ajeitar aqui esse L, vai ser a soma da área desses três retângulos aqui, né, pessoal? Ó. Quais retângulos? Pegando aqui o do lado direito, ó, 4 vezes 3,5 mais, atenção, ó, aqui do lado direito, 3 vezes 3,5 e o retângulo aqui que fica na parte de trás, ó, largurinha 5, que nós calculamos, e a altura 3,5. 5 vezes 3,5. Essa é a área lateral, é a soma da área dos três retângulos laterais. Então, a área lateral aqui será igual, ó, 4 vezes 3,5 dá 14, 3 vezes 3,5 dá 10,5 e 5 vezes 3,5 dá 17,5. Somando tudo, ó, 18, 28 com 14, 42 centímetros quadrados. Isso é a área lateral desse prisma. A área da base, ele não perguntou, mas pergunta a área total, e nós sabemos que a área total é 2 vezes a área da base mais a área lateral. Já temos a área lateral, falta calcular a área da base. Bom, a área da base será a área deste triângulo, né? Ó. A área da base será a área do triângulo aqui de cima ou de baixo, que as bases são congruentes, né, pessoal? Ora, este triângulo é um triângulo retângulo. E vocês estão lembrados que eu disse na aula anterior que a área de um triângulo retângulo, que aqui no caso é a área da base do prisma, ela é sempre o semiproduto dos catetos. Se um triângulo é retângulo, os seus catetos funcionam como base e altura. Então, a área do triângulo retângulo vai ser 3 vezes 4 sobre 2, que dá 12 sobre 2, que dá 6 centímetros quadrados. Esta é a área da base, pessoal. Nós precisamos da área da base tanto para saber a área total como para calcular o volume. Se não, vejamos, ó. Vamos aqui comigo, ó. Nesse caso, quem vai ser, atenção, ó, deixa eu melhorar aqui esse espaço.
quem vai ser a área total desse prisma? Vai ser 2 vezes a área da base, que é 6, mais a área lateral, que deu 42. Portanto, a área total será igual a 2 vezes 6, 12, mais 42. E 12 mais 42 dá 54 centímetros quadrados. É a área total da superfície desse prisma, somando a área dos 2 triângulos e dos 3 retângulos. Já o volume, vocês estão lembrados que volume é a área da base multiplicado pela altura. A altura é exatamente essa distância entre as duas bases, que nesse caso a altura desse prisma vale 3,5 centímetros. A área da base nós já calculamos bem aqui, portanto, seu volume será a área da base, que é 6, vezes a altura, que é 3,5. Logo, o volume será 6 vezes 3,5 dá 21, né? 21. Lembrando que volume é sempre ao cubo, 21 centímetros cúbicos. Atenção, o volume fica 21 centímetros cúbicos. Vocês me entenderam? Quando um prisma é um prisma qualquer, nós temos que interpretar de acordo com as figuras que o formam, com a base, as bases e com a lateral. Se o prisma for um prisma de base regular, um prisma triangular regular, hexagonal regular, aí todos os retângulos terão a mesma medida, os retângulos laterais, e aí você basta calcular um e multiplicar pelos outros. Nós vamos ver isso na sequência dos exercícios, ok? Então vamos lá, vamos trabalhar mais um exemplo, pessoal. Vamos tomar este prisma hexagonal regular. O que significa isso? Que o hexágono que forma a base é regular. Portanto, esses 6 retângulos laterais têm a mesma medida. Nesse caso, eu não vou precisar calcular de um por um e somar, né, pessoal? Como eu fiz lá no outro prisma. Basta calcular a área de cada um. Para calcularmos a área lateral, aqui vai ficar muito simples. A área lateral vai ser como, pessoal? Atenção, a área lateral, AL. O retângulozinho da lateral tem 1 centímetro de largura e a altura é 2,5. Como tem 6 retângulos, porque a base é um hexágono, 1, 2, 3, 4, 5, 6, é hexagonal regular, significa que a base é um hexágono regular e que todos os retângulos laterais têm o mesmo tamanho. Portanto, vai ser 6 vezes a área de cada um desses retângulos, que é 1 vezes 2,5. 1 vezes 2,5. Logo, a área lateral, 6 vezes 1, 6 vezes 2,5, dá 15 centímetros quadrados, porque toda a área é quadrado, né, pessoal? Já a área da base, atenção, como é que nós vamos calcular aqui a área da base, pessoal? A área da base, vocês estão vendo que é um hexágono ou um hexágono regular. E vocês estão lembrados que a área do hexágono regular, apenas do regular, pessoal, é 3 vezes aresta ao quadrado vezes raiz de 3 sobre 2. Não é isso, pessoal? 3 vezes aresta ao quadrado, raiz de 3 sobre 2. Ok? Ora, quem é, nesse caso, a aresta, aqui, pessoal, é a aresta da base, já que é a área da base. Nesse caso, a aresta da base mede 1 centímetro. Aqui vale 1, aqui vale 1, aqui vale 1, aqui 1 e aqui 1. Né? São 6 ladinhos medindo 1, mesmo aqui em cima. Então é só substituir. Quem vai ser essa área? 3 vezes, a aresta vale 1, 1 ao quadrado, vezes, atenção, raiz de 3 sobre 2. Claro que 1 ao quadrado é 1 vezes 3, 3. Então, dá 3, raiz de 3 sobre 2 centímetros quadrados. Esta é a área da base, pessoal. Então, quem vai ser a área total? Bom, pessoal, a área total, vocês são sabedores que a área total
é 2 vezes a área da base, porque quando eu calcular a área da base, eu estou calculando de uma só das bases. Já lateral não, pessoal. O termo área lateral se refere à soma de todos os retângulos laterais, ok? Então, por isso que é 2 vezes a área da base mais a área lateral. Portanto, a área total nesse caso será 2 vezes a área da base vale 3 raiz de 3 sobre 2, mais a área lateral, que vale 15. Ora, esse 2 aqui multiplicando e esse 2 dividindo, nós podemos simplificar e a área total sobra 3 raiz de 3 mais 15. Eu não posso somar um número irracional com um racional, a não ser que eu tenha esse valor de raiz de 3 aproximado. Podemos aqui representar ele de uma forma mais elegante, colocando 3 em evidência. Vai ficar, ó, 3 raiz de 3 dividido por 3 sobra raiz de 3, mais 15 dividido por 3, 5. Então, é este produto, poderia até parar aqui, representado em centímetros quadrados. E para finalizar o que nos pediu o problema, nós vamos calcular o volume. O volume, vocês lembram que é a área da base multiplicado pela altura. Logo, o volume será, ó, a área da base deu 15 e a altura, pessoal, tá bem aqui, né, ó. Essa medida aqui, né, a distância entre as duas bases. 15 vezes 2,5, 15 vezes 2 é 30, 15 vezes meio é 7,5. Então, dá 37,5. Lembrando que todo volume, a unidade fica ao cubo. Ok, pessoal? Tá entendido? As áreas e volumes destes dois prismas, um prisma triangular e um prisma hexagonal regular? Espero que todos tenham entendido. Vamos ficando por aqui com mais esta videoaula. Um abraço carinhoso a todos e até a próxima. Fui!